Por isso nós estamos aqui, como igreja, como corpo, como um, no mesmo propósito, que é manifestar a Cristo. E chegou esse tempo, chegou este tempo de revelação. Nós estamos vivendo como igreja tempos maravilhosos. O que temos vivido nesses últimos tempos como revelação. Para quem já é cristão há mais anos, né? Jovens há mais tempo dentro do Evangelho, sabe que nós estamos vivendo um tempo maravilhoso. Um tempo de graça, um tempo de manifestar a Cristo, um tempo de revelação, não um Cristo conhecido no intelecto, não um Cristo conhecido nos ensinamentos da letra, mas um Cristo revelado, um Cristo que está lá, que se manifestou e está se manifestando, porque já está em nós. Já está em nós, é tempo de manifestar aquilo que está em nós, e é isso que queremos nesta manhã, manifestar, andando na verdade presente na adoração. Precisamos desta revelação, precisamos adorar por revelação, precisamos viver por revelação, precisamos nos mover por revelação, precisamos manifestar por revelação, e aí precisamos então da verdade presente, do Espírito de Deus nos levando a esta revelação. Amém? Curva a sua cabeça por um momento, vamos estar adorando, oh tempo precioso, Ramashi. Te adoramos, Senhor, por este dia. Te adoramos, Senhor, por esta oportunidade. Te adoramos, Senhor, por estarmos aqui. Oh, Senhor, somos os convocados neste dia para estar neste lugar. Tu nos escolheu, Tu nos chamou, Tu nos preparou. Fomos predestinados em Ti, Senhor, para estarmos aqui. Te louvamos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Oh Pai, manifestamos a Tua glória, manifestamos o Cristo que está em nós. Sabemos que não é por nós, mas é por Ti, Senhor. Nada acontece por nós, tudo acontece por Ti, ó Cristo. E Te damos glória, e Te adoramos, e nos prostramos, e declaramos, Senhor. Yayamai orikandaya Yalarionderia. Terra de adoradores, terra de adoradores para toda uma nação, terra de adoradores para todo um continente. Yoramakanda yashoriandaramas. Oh Espírito, 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 o Espírito do Senhor se manifesta. Oh Ramahashiriandamas, oh Rikandaramas Siriandamas. Quando você pensa que está recebendo uma direção para esta casa, uma direção para este povo que Deus tem colocado nas suas mãos, o Senhor diz: esta direção realmente é para casa, mas ela começa na casa, e ela não é só para casa, ela é para todas as nações da terra. Oh, e vocês têm sido um referencial, não só para esta cidade, não só para este estado, mas um referencial para a nação. Chor amarra-se condaramas. Suas vidas não serão mais as mesmas depois desses dias. Muitos virão a este lugar para dizer: nós só viemos conhecer aquilo que Deus está fazendo neste lugar. Nós viemos só para conhecer e receber uma porção do que Deus está fazendo. Uriamassirianda. Os seus corações não têm sido um coração egoísta do que tem recebido, mas tem sido um coração aberto, e isso tem agradado ao Pai, e Ele tem encontrado oportunidade para trazer, para derramar tudo o que tem para este tempo. Oh
Oh, Deus encontra corações dispostos, corações prontos a se mover no Espírito, a se mover numa visão, a se mover numa direção. Oriamasi. E Ele diz: eu tenho dado a vocês, porque o que vocês têm não é de vocês. Vocês não têm retido, vocês não têm guardado como em particular, como uma revelação particular, um tesouro particular, mas vocês têm feito questão que isso se espalhe pelas nações, pelos continentes. Uramahashiriamas. Daqui sairá terras de adoradores. Brasil será tocado, será sarado pela adoração, porque a adoração cura, a adoração salva, a adoração liberta, a adoração ela traz a essência de Deus. Queridos, esta convocação não é para Taubaté, não é só para São Paulo, é para a nação brasileira. Estamos aqui para levantar a nossa voz e dizer: a nação brasileira é uma terra de adoradores. Brasil é uma terra de adoradores. Yahamas, Siriandaramas, te adoramos, Senhor. Tempo precioso, como é bom estar neste ambiente, como é bom estar nesta direção e encontrar pessoas que falam a mesma linguagem, que têm o mesmo Espírito, que manifestam o mesmo Cristo. Há uma liberdade do Espírito. Aleluia, aleluia. Toque no adorador que está ao seu lado. Sinta a liberdade no Espírito. Sinta a liberdade que há neste lugar. Não estamos aqui para ensinar, estamos aqui para aprender, estamos aqui para estar juntos, para impartir aquilo que Deus tem colocado dentro de cada um. Você pode impartir o Cristo que está em você, na vida de quem está ao seu lado. Isso é uma igreja terapêutica, é uma igreja que sara, é uma igreja que toca, é uma igreja que transmite, é uma igreja que não tem só para si, mas que está distribuindo, repartindo aquilo que tem, aquilo que recebe. Te adoramos. Glória a Deus. Queremos então nesta manhã compartilhar, andando na verdade presente na adoração. Estamos vivendo um tempo em que gerações estão sendo levantadas apostolicamente. E ser uma geração apostólica não significa que tem que ser um apóstolo, mas que tenha uma unção apostólica para levar, para destravar, para manifestar a Cristo. É um tempo da igreja, é o tempo daqueles que se levantam para buscar também na adoração este propósito apostólico, aonde podemos destravar. Por isso não é uma terra de adoradores apenas para uma cidade, mas para uma nação, para um continente, para as nações da terra. Então precisamos entender que a nossa adoração, ela destrava destino. Uma adoração profética, ela vem para destravar tudo aquilo que está impedindo para que a glória de Deus se manifeste de uma maneira mais extraordinária, mais impactante. E tudo que fazemos, queridos, no particular, tudo que fazemos dentro do nosso templo, dentro da nossa casa paterna, ele precisa se manifestar lá fora. Ele precisa se manifestar numa sociedade onde está precisando. Ele precisa ir aonde a água precisa ir aonde está seco.
aonde há sede. Então tudo que nós fazemos e tudo que nós recebemos, na verdade não é para nós. Não é para nós, mas é para ser levado aonde há uma necessidade, aonde há terra seca. E nós podemos ver então que ser um adorador nos expõe a uma vida de serviço contínuo. Adoração também é serviço. Se prostrar é serviço. Porque Deus, quando falou, usou Moisés para tirar o povo do Egito, ele diz: deixa o meu povo ir ao deserto para me adorar e me servir. Então adoração é serviço, adoração é estar pronto a manifestar aquilo que recebemos na adoração. E o que nós temos visto nesses tempos é que há grandes manifestações da presença de Deus. Eu costumo dizer que na segunda-feira, quando abrimos o Facebook, as redes sociais, a gente fica até meio constrangido em saber em qual igreja Deus se manifestou mais. Em qual igreja houve mais manifestação no domingo? Foi tremendo, foi maravilhoso, o culto foi o céu na terra, e aquela palavra, e aquela canção, e tudo muito glória, muito manifestado. E aí, aonde está o serviço disso? Aonde está a diferença disso? Que quando chega no próximo domingo, precisa a igreja estar novamente lá, para receber mais uma dose, para receber mais uma porção, para que na segunda-feira se manifeste nas redes sociais como que o culto mais maravilhoso e aonde Deus mais se manifestou. Aonde está a diferença? Como podemos manifestar que realmente somos adoradores? Aonde podemos manifestar que realmente somos adoradores? Não é no domingo, não é numa reunião, mas é na segunda-feira, na terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, e voltar no domingo e dizer: Senhor, manifestei adoração todos os dias da semana, no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, aonde eu andei, porque aonde eu fui, não estava indo eu, estava indo um adorador, que adorava em espírito e em verdade. Adoração não é apenas um momento, adoração é uma essência, é uma vida, e é isso que Jesus procurava, é isso que Jesus estava demonstrando por onde ele passava, por onde ele ensinava. Então nós precisamos adorar constantemente. No Antigo Testamento nós vemos que havia turnos de adoração, havia trabalhos de adoração, mas apenas turnos que se fechava: este é o meu turno, este é o meu tempo, e é este o meu tempo de adoração. Mas quando veio Cristo, Ele mostrou que a adoração é vida, adoração é essência, adoração é constante, adoração é todo momento, não é só o momento em que somos convocados. Somos terra de adoradores, todo o momento. Todo momento por onde andamos. Deus revelou a si mesmo em duas grandes alianças: alianças do Antigo Testamento e aliança do Novo Testamento. E nós podemos ver, comparar uma com a outra. Nós temos no Antigo Testamento promessas e preparação. Por isso que os antigos andaram por promessas. Tudo que receberam, eles andaram com fé nas promessas, com fé naquilo que Deus havia prometido e havia falado. Enquanto no Novo Testamento nós temos o cumprimento destas promessas. E por isso nós vemos que o apóstolo Paulo, ele não pregava promessas, ele pregava a Cristo, porque Cristo era a revelação destas promessas. Então ele não tinha mais que pregar uma promessa, ele tinha que pregar aquilo que já estava concretizado, aquilo que já estava estabelecido, aquilo que já era, que já está, que já vivia nele.
E hoje a igreja precisa aprender a viver neste cumprimento. Mas ainda há uma tendência de querermos viver nas promessas. Ainda há uma tendência de querermos nos apoiar nas promessas. A promessa já não existe, porque a promessa já se cumpriu. Promessa, ela é promessa enquanto ela não se cumpre. A partir do momento que ela se cumpre, ela deixa de ser promessa. Ela deixa de ser, ela passa a ser a revelação daquilo que foi prometido. Então nós precisamos entender, a igreja precisa entender. E o que a igreja vem caminhando é ainda em cima de promessa. Parece que as pessoas, elas se fortalecem quando tem uma promessa. E precisamos então de uma mentalidade nova, uma mentalidade em Cristo, de que eu não preciso mais de promessa. Eu já tenho aquele que é a promessa. Aquilo que Abraão desejou ver, aquilo que Moisés desejou ver, aquilo que Elias, os profetas desejaram ver, hoje nós temos. Eles viveram por uma promessa, hoje nós vivemos pela revelação e a concretização desta promessa. E isso muda toda a nossa mentalidade de vida, toda a nossa mentalidade de adoração, tudo o que fazemos, todo o nosso serviço, porque hoje nós temos o Espírito do Pai, o Espírito do Filho, o Espírito do Cristo em nós. Enquanto na antiga aliança havia o Espírito de Deus operando de uma maneira externa, hoje nós temos o Espírito operando interno. Tudo que era externo na antiga aliança, hoje é interno em nós. Por isso nós precisamos entender o tempo em que estamos vivendo, entender a revelação de Deus para este tempo, entender Cristo é a revelação de Deus, o Evangelho é Cristo. Então o que nós estamos vivendo é a concretização de uma revelação. E precisamos entender e andar nesta verdade presente. Por isso Pedro, em 2 Pedro 1,12, ele nos faz uma declaração. 2 Pedro 1,12 diz: pelo que não deixarei de exortar-vos sempre. Então há uma exortação sempre. Precisamos ser exortados sempre, precisamos ser lembrados sempre, precisamos ser ensinados sempre acerca destas coisas, ainda que bem vocês já sabem, ainda que já está em vocês. Pedro não estava querendo exortar em algo novo, Pedro não estava trazendo uma revelação nova, mas Pedro estava dizendo: precisamos ser exortados, eu preciso exortar, eu preciso ensinar, eu preciso lembrar vocês naquilo que vocês já têm. E no que ele estava querendo exortar, no que ele estava querendo ensinar, no que ele estava querendo afirmar? Que andemos numa verdade presente. O que é uma verdade presente? A verdade soberana de Deus que vem sobre a vida da igreja. Uma verdade presente é nós sabermos o que Deus está falando e o que Deus está se manifestando no presente, neste tempo. Para nós não corrermos o risco de ficarmos com uma verdade passada e também não corrermos o risco de querer adiantar os processos de Deus e ir para um futuro. Mas precisamos ser eficientes na verdade presente. Precisamos ser exatos no que Deus está trazendo para este tempo. Precisamos ter exatidão naquilo que estamos fazendo. E um dos grandes perigos da igreja foi que cada um começou a medir o Evangelho com uma medida. Cada um passou a ter a sua medida de entendimento do Evangelho. E por isso houve tantas divisões, houve tantas maneiras de se pensar, maneiras de se medir o Evangelho. E o que Deus está trazendo para este tempo, toda esta revelação que nós estamos vivendo em Cristo, Ele está dizendo: existe uma única medida, e essa medida é Cristo.
Não é a medida do meu entendimento e nem a medida do seu entendimento. É a medida que Ele já estabeleceu. E é por esta medida que nós precisamos entrar. É por este nível de entendimento que a igreja precisa despertar neste tempo. E aí que entram os conflitos. Porque quando eu tenho que andar pela medida que Deus já estabeleceu, o que eu vou fazer com as minhas medidas? O que eu vou fazer com aquilo que eu acreditei até aqui? O que eu vou fazer com aquilo que eu ensinei até aqui? Quando nós começamos a perceber que as medidas que nós tínhamos do Evangelho, as medidas que nós tínhamos de quem era o Cristo, de quem era Jesus, do que Deus estava estabelecendo, agora já não encaixa mais, agora já não dá mais, porque nós recebemos a medida exata, a medida que é Cristo, e agora eu tenho que quebrar estruturas. Na minha mente eu tenho que quebrar estruturas dos meus próprios conceitos, dos meus próprios ensinamentos. E aí que é o grande perigo. Nós ficarmos paralisados, parados em uma revelação que já passou. E não entrar e não entender a revelação presente de Deus. E como estamos neste treinamento nesses dias, sobre a adoração, a pergunta é: qual é a verdade presente de Deus para a adoração? Este foi o meu propósito de estar aqui nesses dias. Senhor, revela qual é a verdade presente da adoração neste tempo. Precisamos que o Espírito nos revele, para termos uma adoração que destrava destino, para termos uma adoração que destrava a nação, para termos uma adoração que destrave a nossa vida e a vida de todos os adoradores desta terra. Precisamos entender, Senhor, qual é a verdade presente da adoração? Que precisamos andar, precisamos entender o desenho eterno de Deus para a igreja, para poder contribuir, para podermos entrar neste desenho. Precisamos entender que Deus está se revelando neste tempo, através do Filho, através do Cristo. Não há outra revelação. Ontem nós conversávamos com o apóstolo, um pouco antes do início, e nós dizíamos: não tem mais o que pregar. Só que, queridos, isso já estava lá. Os versículos que nós lemos hoje, Colossenses, Filipenses, Hebreus, que nos revela Cristo de uma forma tão clara, sempre esteve lá. No início da minha conversão eu já lia isso. Mas o que acontece que nós não víamos? Onde estava que nós não víamos? E temos aprendido que eram os véus que estavam no nosso entendimento, que impedia com que nós víssemos toda esta riqueza, esta maravilha do cumprimento de Deus, da medida de Deus já estava lá. Então nós precisamos, se andamos tanto tempo com estes véus que não nos deixaram ver a Cristo que já estava ali, então precisamos dizer: Senhor, tira os véus do nosso entendimento, também na questão da adoração. Tira os véus, derruba esses véus. Porque nós andávamos com os véus e não percebíamos que tínhamos os véus. Só quando veio a luz, percebemos o quanto estava oculto aos nossos olhos, aos olhos do nosso espírito, toda esta verdade presente, que é Cristo. Então precisamos perguntar: será que de repente também não temos alguns véus que precisam cair para que seja revelada esta adoração genuína, para que ela se espalhe, que desta terra de adoradores saia a medida da adoração para toda a nação? E estamos buscando isso, estamos buscando ser mais exatos em tudo o que fazemos, em tudo o que estamos manifestando, para que esta exatidão possa ser a medida, não só para nós, mas para todos.
Deus sempre teve verdades presentes em todo o tempo. No tempo de Abraão havia uma verdade presente, no tempo de Moisés, no tempo dos profetas, e eles conseguiram andar pela verdade presente que foi revelada para eles naquele tempo. Eu creio que nós precisamos a cada dia estar buscando esta verdade presente também para nós, porque nós corremos o risco de ficar presos numa verdade, numa adoração que aprendemos assim, que sempre foi assim, que sempre foi desta forma, como sempre foi a maneira que nós pensávamos há tempos atrás, mas sempre foi assim que me ensinaram. Não, é tempo de nós nos levantarmos e dizer: Senhor, ainda que eu sei desta forma, mas eu sei que existe algo, uma medida a mais, eu quero entrar por esta medida, eu quero entrar por esta revelação, ainda que eu tenha que morrer para receber esta revelação, eu quero morrer para tudo que eu sei, para tudo que eu já recebi, porque eu quero a medida da verdade presente de Deus para hoje, por agora. Viver esta dimensão, viver este tempo. E o que nós entendemos pela palavra de Deus, que Jesus nos mostrou qual era o momento desta adoração. Em João capítulo 4, versículo 23, e ontem foi falado sobre a mulher samaritana, em cima de uma palavra que o apóstolo Gustavo falou ontem, que a mulher representa a igreja. Então nós vemos que esta mulher samaritana representa a igreja, um tempo da igreja. E qual era a preocupação desta mulher quando ela percebe que Jesus é um profeta? O que ela pergunta para Jesus? Sobre o quê? Sobre adoração. Sobre adoração. Ela não estava preocupada com nenhuma outra área da sua vida. Aonde nós devemos adorar? E esta é a preocupação da igreja. Este é o desejo da igreja. Esse é o nosso desejo nesses dias. Senhor, como podemos adorar? E ela então estava preocupada com a adoração. Quando ela percebe quem é Jesus, que não é apenas um judeu que está pedindo água porque não tem com o que tirar, mas ela percebe o profeta e ela diz: vejo que és profeta, tu és profeta, porque revelou a respeito da sua vida, trouxe ao conhecimento coisas que só ela sabia naquele momento. E quando ela percebe que ele é um profeta, o que ela se aproxima e pergunta? Sobre a adoração. Porque há uma essência na adoração. Há uma essência em Deus através da adoração. E quando então ela pergunta a respeito da adoração, qual era o tempo, se já tinha chegado o tempo, quando ia chegar o tempo desta adoração, o que Jesus fala no versículo 23? Mas vem a hora, João 4, 23, mas vem a hora. Então a hora estava vindo, só que ele já declara: e já chegou. Já chegou quando? Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O Pai procura os verdadeiros. Isso significa que não são todos. Se Ele pode procurar no meio de um grupo, é porque não é todo o grupo. São os verdadeiros adoradores, que adorarão o Pai em espírito e em verdade. São aqueles que estão no espírito de Cristo, no espírito da revelação, no espírito da verdade presente, no espírito de ser mais exato em Cristo Jesus. Esta é a adoração.
Adoração em que esta mulher estava preocupada, que estava desejosa. Então podemos dizer, a adoração que a igreja que estava ali, naquele momento, estava preocupada, estava desejosa, em saber, vamos adorar como os nossos pais disseram que é em Samaria, no como nos ensinaram. E a pergunta é, vamos adorar como nos ensinaram? Vamos adorar da maneira que eu aprendi? Ou vamos estar diante de Jesus, diante do Cristo, e vamos dizer, Senhor, qual é a hora, qual é o momento? E Ele vai dizer, a hora chegou. Ele vai dizer, mas vem a hora. E a hora já chegou. Queridos, já chegou o tempo. Já chegou o tempo de manifestarmos a Cristo numa adoração de revelação, numa adoração que vem do céu, numa adoração que seja revelado pelo Espírito da verdade. Em espírito e em verdade, porque o Pai procura esses adoradores. No Antigo Testamento, o que Deus procurava na adoração no Antigo Testamento? A verdade no íntimo. Por mais que buscavam de todo o coração, mesmo assim não obtiveram adoração em espírito e em verdade. Por quê? Porque era uma adoração externa. E hoje, quando Jesus fala à mulher samaritana que os adoradores adorarão em espírito e em verdade, porque deixaria de ser uma adoração externa para uma adoração interna. Deixaria de fazer para ser. Deixaria de ter os turnos de trabalhos para ser um turno, para ser um momento de adoração. Deixaria de ter os altares para ser o altar de adoração. Deixaria de ter os sacrifícios para ser o sacrifício vivo da adoração. Esta era a diferença da antiga aliança com a nova aliança. Não é mais o fazer, mas é o ser. Não é mais o falar, mas é o manifestar. Não é mais o pregar uma boa mensagem, mas é viver a mensagem que é Cristo em nós. Isso é que faz a diferença. Um evangelho que não é mais pregado por palavras. Jesus nunca mandou pregar o evangelho, Jesus mandou viver o evangelho. Há uma diferença. A questão é que nós buscamos na oratória as palavras, os jeitos, a maneira de pregar o evangelho, enquanto sede minhas testemunhas. Jesus nunca pregou a respeito do Pai. Ele viveu o que era o Pai. Tanto que ele disse, se vocês veem a mim, vocês veem o Pai. Não é pelas minhas palavras, não é pelo que eu estou falando, mas é pelo que eu estou vivendo. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Porque Jesus tinha só um propósito na vida dele. Só uma coisa ele tinha que fazer aqui na terra. Nós costumamos dizer que Jesus veio para nos perdoar os pecados, que Jesus veio para libertar os enfermos, que Jesus veio para curar, para libertar, para alimentar a multidão, que Jesus veio para fazer isso, que Jesus veio para fazer aquilo. Jesus veio para fazer uma só coisa. Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Por isso ele dizia, quem vê a mim vê o Pai. Eu não faço nada de mim mesmo. Eu faço o que eu vejo o Pai fazer. E dentro desta vontade do Pai está incluído tudo, todas as coisas. Por isso nós temos tudo. Tudo.
Nós já somos abençoados, queridos. Nós não precisamos ir para uma igreja para ser abençoado. Nós já somos abençoados. Nós já temos tudo. Quem tem Cristo tem tudo, porque quem tem Cristo tem o Pai, e quem tem o Pai tem toda a herança que pertence ao Pai. A questão é que nós precisamos entender esta adoração em espírito e em verdade. Entender o que é manifestar a Cristo em espírito e em verdade. O que é trazer um Cristo universal de todas as nações para um Cristo íntimo, interno, meu, que está em mim e eu preciso manifestar através da igreja. Viver o Evangelho. Pregar o Evangelho sem palavras, com as nossas vidas. Que alguém que esteja nos observando possa dizer: eu quero o Cristo que está em você, não pelo que você falou, mas pelo que você representou. Você representou tão bem esse Cristo, que eu quero Ele para mim. É este Evangelho que precisa ser pregado. É este Evangelho que precisa ser anunciado. Jesus tornou possível a adoração em espírito e verdade, quando o véu se rasgou a partir da cruz. E a hora vem, e já chegou. Jesus já estava falando de uma hora em que o véu seria rasgado, e que agora a adoração em espírito e em verdade estava liberada, pronta para todos. Quando Jesus foi crucificado, e diz a palavra que o véu se rasgou lá no templo. Esse véu todos nós conhecemos, que era o véu do tabernáculo, que separava o lugar santo do santíssimo, certo? É isso mesmo, né? Quando se rasgou este véu, o que aconteceu? O que aconteceu quando rasgou o véu? O véu que separava já não separa mais. E o ambiente do Santíssimo com o ambiente santo se tornou um só. Entrou um ambiente no outro. E o que estava separado já não separa mais. O Santíssimo entrou no lugar santo. O Santo dos Santos entrou e se misturou com quem estava apenas no santo lugar. Não fomos nós que entramos no Santíssimo, foi o Santíssimo que veio até nós. Aleluia. Ele habitou em nós. E quando se rasgou o véu na cruz, o Santíssimo se manifestou e entrou em nós. Por isso Ele está em nós. Por isso não existe lugar para adorar. Nós somos o lugar da adoração. Nós somos o altar de adoração. E assim o homem passou a ser regenerado. E o homem natural, 1 Coríntios 2, 14 e 15 diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne tudo. Por quê? Porque o que é espiritual, ele entende este processo quando se rasgou o véu, que o Altíssimo veio habitar em nós. O Deus invisível, Colossenses diz que Ele é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação. Então, se nós temos o próprio Deus em nós, o que mais nós precisamos?
O que mais nós necessitamos? Nós necessitamos sim ter o entendimento para deixarmos de ser pessoas naturais, porque o natural não discerne essas coisas. Precisamos ter uma mente espiritual, precisamos buscar esse entendimento espiritual, precisamos viver nesta dimensão espiritual, porque não somos mais seres naturais. Isto é uma dimensão, eu preciso me posicionar nessa dimensão. Não temos que pedir para que Deus nos leve a esta posição, porque Ele já nos levou a essa posição. O que nós precisamos é nos posicionar nesta posição de homens espirituais, com uma mente espiritual, com a mente de Cristo, e pensar a partir de tudo na nossa vida com a mente de Cristo, e deixarmos fluir adoração em espírito e em verdade. Então há uma mente carnal, uma mente natural, e há uma mente espiritual. O homem natural está sujeito ao mundo dos sentidos. Ele precisa sentir, ele é sensorial. E aí começa a julgar tudo pelo sentir. Hoje o culto não foi nada, porque eu não senti nada. Pastor, apóstolo, adoração hoje foi 0, porque eu não senti nada. A igreja está acostumada a sentir arrepios, a sentir um choro. Se não sentiu nada é porque Deus não estava. Até que a igreja passou por uma transição, porque antigamente, alguns jovens há mais tempo que estão aqui, sabe disso, que antigamente tinha um lema na igreja, que era assim: se tivesse tudo bem na sua vida, tudo em paz, você não estava brigando com o marido ou com a esposa, suas finanças estavam maravilhosas, tudo em paz, o que as pessoas diziam? Cuidado, você está agradando o diabo, porque ele não está te tentando. Era ou não era assim? E aí quando a gente estava tudo em paz, eu era nova convertida, gente, eu chegava a ficar em pânico quando estava tudo bem na minha vida. Eu tinha que provocar uma briga com meu marido para poder ter alguma coisa, senão eu estava agradando o diabo, e eu não queria agradar o diabo. Só que daí a igreja passou para um outro extremo, já não se fala mais isso, mas ela passou agora para o extremo do sentir. Se eu estou numa reunião, se eu estou com Deus e eu não estou sentindo alguma coisa, é porque Deus não está se manifestando, é porque Deus não esteve essa noite, e aí quando sente um arrepio, esse culto foi extraordinário. Isto é uma mente natural, uma mente que não está totalmente em espírito e em verdade. Uma mente que precisa de manifestações para poder saber que Deus está nele. Enquanto o homem espiritual discerne tudo da mente de Cristo. Há uma sabedoria natural, e nós precisamos transicionar desta sabedoria natural para uma sabedoria espiritual. 1 Coríntios 2,13. 1 Coríntios 2,13 nos diz assim: há uma sabedoria espiritual, as quais também anunciamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, sabedoria natural, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, combinando coisas espirituais com espirituais. Se eu sou espiritual, eu vou entender um ambiente espiritual. Agora, se eu sou natural, eu só vou entender o ambiente natural. Por isso Jesus diz que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Ele está dizendo espiritualmente, porque aquele que é espiritual discerne todas as coisas. Há um serviço a Deus, confiando e se gloriando na carne.
na sua própria natureza, e há um serviço a Deus pelo Espírito. Filipenses 3:3. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Tudo que é feito na carne, ainda que tenha boas intenções, ainda que tenha uma boa aparência de espiritual, de agradar a Deus, mas que não é no Espírito e não é revelado na verdade presente pelo Espírito de Deus, acaba sendo natural e acaba sendo na carne. Há uma adoração que é agradável à carne, porque está no poder do que a carne pode fazer e do que a carne deseja, ou do que a alma deseja. Nós temos visto que uma das grandes barreiras na questão dos músicos e dos adoradores tem sido isso. Esses tempos eu estava conversando com alguns adoradores de uma igreja lá no Paraná, e eles disseram assim para mim, o grupo falando, né? Nós sentimos que a adoração deve ser assim, deve ser voltada a Deus, não mais aquelas músicas almáticas que faz com que as pessoas chorem por causa das suas dores, dos seus problemas. Mas sabe qual é o problema? Que quando termina o culto as pessoas vêm reclamar. Por que não cantamos aquela música? Por que não tocamos aquela música? E muitos acabam recuando pela pressão da igreja, pelo que a igreja está querendo cantar, pelo que a igreja está querendo. Eu vim hoje, eu briguei com meu marido e hoje eu vim para ouvir aquela música que fala assim, assim, assim. Só que nós precisamos entender que a direção vem do Espírito de Deus, que não vem de nós, não é nossa, mas vem de Deus. E se Deus está direcionando, não é a ovelha que dirige o pastor, é o pastor que comanda a ovelha. Não é a ovelha que diz qual é o alimento que ela quer comer, é o pastor que sabe qual é o alimento que ela tem que comer. Não é a ovelha que diz aonde ela tem que descansar, é o pastor que sabe quais são as águas cristalinas que vai levar ela para descanso. Só que está havendo uma inversão. A igreja está dizendo para o pastor como ele deve fazer. As ovelhas estão dizendo. Mas precisamos ter a revelação de seres da adoração em espírito e em verdade, para poder levar todos a uma mesma medida, a medida de Cristo, a medida aonde Jesus é glorificado a cada dia. Porque desde o princípio, quando Adão ele cai em pecado, ele procura resolver a solução do seu problema. Quando Deus busca ele no jardim, ele busca resolver o problema da sua nudez. É ou não é? Ele vai e faz vestes para ele, da forma dele, da maneira que ele acha que tem que ser. E Deus diz: não, Adão, eu tenho a minha forma, eu tenho a minha medida, eu tenho o meu modelo. E faz vestes para ele, porque as vestes que ele tinha preparado não servia. Depois nós vemos Caim e Abel. Quando Caim traz a sua oferta, diz a palavra que Caim traz a sua oferta, e ele é sincero na sua oferta. Mas ele traz qual oferta? A oferta que ele acha que tem que ser, a oferta que ele preparou, a oferta que ele foi buscar. Enquanto Abel prepara uma oferta profética. Abel já estava vendo o futuro, Abel já estava recebendo uma revelação do futuro. Então, quando ele traz do seu rebanho, ele traz uma oferta que está falando de Cristo, que está falando do Cordeiro, que está falando do que vai acontecer ao futuro. Ele traz uma revelação. E é isso que nós precisamos, queridos, trazer revelação. Nós somos o corpo de Cristo que vai manifestar a revelação de Deus para este tempo.
Por isso a nossa adoração tem que ser revelação, a nossa palavra tem que ser revelação, a nossa vida tem que ser revelação. Nós precisamos em todos os ambientes, não precisamos mais de um ambiente específico para que as coisas de Deus aconteçam. Aonde eu estou, ali é o ambiente. Aonde você está, ali é o ambiente para manifestar adoração em espírito e em verdade, para manifestar tudo o que somos e o que temos em Deus, em Cristo, se manifesta aonde nós estamos. Nós estamos no ambiente, nós somos autoridade máxima através de Cristo neste ambiente, e nós podemos transformar estes ambientes. Porque Jesus, aonde ele ia, ele transformava os ambientes. Quem era cego deixava de ser cego, quem era paralítico deixava de ser paralítico, quem estava morto voltava à vida, quem estava com fome tinha alimento, porque ele transformava os ambientes aonde ele estava. O que a igreja precisa entender é que Cristo se move através de nós, e aonde nós estamos, nós vamos transformar os ambientes, e vamos transformar ambientes como ambientes de adoração. Seja onde for, seja onde for. Você sabe por que o diabo não quer que nós vamos para o inferno? Porque ele sabe que se nós chegarmos lá com o Cristo que está em nós, nós transformamos até o inferno se for preciso. Isso significa que nós transformamos qualquer ambiente, queridos. O que a igreja precisa é se posicionar. O que a igreja precisa é acreditar em quem está nela, é sair de uma mente natural, uma mente do impossível, para uma mente do possível. É possível mudar, é possível mudar a história da nação, é possível mudar a história da onde você está, é possível, em Cristo é possível, em Cristo podemos tudo, todas as coisas já nos foi entregue nele, nós já estamos nele, nós já somos mais que vencedores nele, nós já temos tudo nele. Então por que ficarmos orando e pedindo coisas que nós já temos? Por que ficar cantando e pedindo a presença de Deus se eu já tenho? Por que ficar pedindo a unção do Espírito se ela já está em mim? Entendimento. Orarei no Espírito, mas orarei no entendimento. Cantarei no Espírito, mas cantarei no entendimento. E entendimento é manifestar aquilo que eu recebi. Não adianta dizer, eu entendi, mas não faço nada. Não, se eu entendi, eu vou fazer alguma coisa. Se eu entendi, eu vou pôr em prática. Se você me der uma receita de bolo e eu digo, eu entendi, como que eu vou saber que eu entendi? Só depois que eu fizer o bolo. Então nós só vamos chegar à conclusão que entendemos quem é Cristo em nós só a hora que nós manifestarmos este Cristo, só a hora que nós mudarmos esta sociedade, queridos. E não tem outra forma de Deus se manifestar para mudar a história desta nação, se não for através da sua igreja. Este é o corpo que Ele escolheu, eu e você. Este é o corpo que tem que se mover em adoração, na verdade presente, em adoração, em espírito e em verdade. Amém? Vamos nos colocar em pé por um instante. Eu até esqueci de perguntar. Até que hora é? E eu quero convidar você para nós estarmos fazendo um tempinho de oração, de adoração, em prol da nossa nação, e dizer, Deus, perdoa-nos. Nós podemos pedir perdão pelos nossos irmãos que ainda não entraram nesta dimensão, dizer, revela Cristo. O que nós mais desejamos é Cristo revelado na nação. O que nós mais queremos é que Cristo seja manifestado nesta nação. Não há outro. Não há outro. Oh, Ahamashiri andamas.
Chori amayakanda yashori amahashiri andamas. Se pela atitude de um justo, Deus traz toda uma justiça sobre um lugar, a atitude de um adorador vai trazer também toda uma adoração a um lugar. Oh yaramashiri andamas, sikandaramas. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Aqui estão os adoradores que adoram em espírito e em verdade. Chori airamahandios siori kandaramas. Chori anderish tohamaha shirianda. Deixa Deus te usar agora, deixa o Espírito te levar agora. Em relação à nossa nação, em relação à terra de adoradores, para esta nação. Este é um ambiente profético e todos podem profetizar num ambiente profético. Todos podem declarar, todos podem manifestar a Cristo. O Cristo que está em você, manifesta, manifesta, manifesta. Eio riamahandio e Andrea shoriamai alama. Oriamaya sei. Chorianda e candarama shiri andaramas. Choriandarama siri andaramas siri anda. Senhor, declaramos que em Cristo já temos, ó Deus, o Brasil transformado, que em Cristo, Senhor, já temos o Brasil como terra de adoradores, que a partir daqui, que a partir deste lugar, Senhor, que se manifesta a Tua glória, que se manifesta, Senhor, através do corpo, tocamos agora em cada estado, tocamos agora em cada governo, tocamos agora na capital do Brasil, tocamos agora, daqui nós tocamos em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Oh, Ayahamá Sirianda, que esta estrutura de mentalidade na adoração, esta estrutura natural e carnal agora na adoração. Oh, Ricamayashelaramai, oh, Ricanda cheia lamaia tioma rasoianda, oricanda yashelaramara suricanda yama, orianda yahala rama sirio teriama ha. Sim, 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 Senhor, sim, Senhor, sim. Orianda yaya chorianda lamara lá siririama ha, oricanda lamaia so, que caia da mente, que caia toda a estrutura humana, que caia toda a estrutura carnal, que caia toda a estrutura emocional, almática. Senhor, queremos uma nova vida, uma nova direção, Senhor, na adoração do Brasil. Oh, Ricandayashou, que se levante os verdadeiros adoradores, que se levante aqueles que adoram em espírito e em verdade, que se levantem agora, se levantem em cada estado, em cada cidade, se levante, se levante, se levante, Uriamayaya Shorianda Lahamara Sirianda, sobre esta nação, os verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Oh, Lamaha Shirianda Ramaha Shihamara Sirianda Churikandara Mahasi. Senhor, Senhor, que as estruturas caiam, caia o véu do vosso entendimento, caia o véu agora. Oh, Ramaya Shelarama, Oriandarama, não mais adoração de Caim, não mais a oferta de Caim, mas a oferta profética, que traz o céu à terra, a oferta profética, adoração profética, que revela
aquela que revela. O segredo de Deus foi manifestado, o segredo de Deus foi manifestado, que é Cristo. Oh Senhor, temos o teu segredo, temos aquilo que estava guardado por todas as gerações. Oh Yayamahashiriandaramahashirianda, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Oh Yalahamassiriandaramas, oh santo, 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 santo. Oh Risicatiorama, estruturas serão abaladas. Tudo que foi edificado que não está em Cristo será abalado. Oh Rikamayashiriandaramas, como um terremoto espiritual, vai abalar as estruturas, vai abalar as estruturas. Oh Yahamayashiriandalamas. Sim, Senhor, sim, queremos, ó Deus, queremos que seja abalado toda a estrutura humana, toda a estrutura carnal, Senhor. Queremos que seja abalado, Deus, para que os verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade, se manifeste cada dia, cada dia, cada tempo, cada momento, cada momento, cada momento. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Choriamahashiriandaramas, Siriandaramas, Orikandaramas. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia.